Você não caiu nesse vídeo por acaso. Se você está com o coração apertado, se sente cansado ou inquieto e sabe que precisa se aproximar mais de Deus, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para você. E hoje eu quero te convidar a ler versículos bíblicos que vão te encher de verdade, de fé e de esperança. Eu separei alguns versículos aqui, tô com o meu computador do lado para estar acompanhando. E antes de tudo, eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente vai abrir a palavra de Deus, a gente precisa pedir dele uma mente, um coração mais aberto. Nós somos seres humanos e nós temos um orgulho próprio, né? Que é bem difícil, às vezes, nós não enxergarmos que aquela palavra pra gente. Então, antes de tudo, a gente pega, faz uma oração, diz para Deus quebrantar o nosso coração e aí sim a gente lê o que ele tem para falar, né, através da sua palavra. Então, eu quero rapidamente que você feche seus olhos ou escute aí o que eu vou estar orando, tá bom? Senhor, vamos abrir a tua palavra. Te peço que quebrante nosso coração, que tire o nosso eu e nos mostre o que de fato o Senhor quer nos ensinar para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos transbordar o teu amor a quem não te conhece também. Nos ensina neste momento, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que eu quero falar com você é sobre marcar a sua Bíblia. Eu tenho sempre aqui um estojo do meu lado e eu gosto de marcar a minha Bíblia com esses marcadores em gel, tá? Que não ultrapassa. Como a Bíblia tem uma folha bem fininha, sempre ultrapassa. Se você não tiver, não tem problema. Pode ser caneta, eu gosto de colorir, né? Minha Bíblia. Tenho canetas aqui. Se também não tiver caneta, você pode fazer com lápis de cor, que é uma ótima opção. Por experiência própria, eu gosto de marcar porque às vezes você abre a sua Bíblia e já consegue detectar aquele verso ali colorido, grifado, marcado, e às vezes até uma palavra pra gente, né? A gente abre, nossa, relembra aquele verso, tem isso sempre ali visualmente na nossa Bíblia, eu acho interessante. Então, caso você já faça isso, eu te convido a pegar aí os teus lápis, canetas, marcadores. Se você não faz, eu te convido a ter esse hábito. Você vai ver que é diferenciado. Eu faço isso tanto com a Bíblia quanto outros livros que eu leio. Nosso primeiro verso vai ser em Provérbios 3:1. E eu gosto de sempre esclarecer, porque eu não sei quem está aí do outro lado ouvindo, mas os livros da Bíblia ficam nessa parte de cima, que são os nomezinhos. E quando a gente fala o primeiro número, é o número grande, que é o capítulo. No caso, Provérbios 3 é o grande capítulo e o versículo é o 1 e o 2, tá bom? Então, seria os versinhos menores, os números menores. Vamos lá. E diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Olha que lindo aqui que está falando desse verso. Que se nós estivermos com o coração em Deus, seguindo os mandamentos dele, seguindo a palavra dele, o que ele diz aqui na Bíblia, quem será o maior beneficiado de tudo isso? Seremos nós vamos ter vida longa, vida de paz, né? Com sabedoria. Os nossos dias irão se aumentar, que coisa maravilhosa. Hoje em dia a gente vê tanta gente tendo uma vida curta, uma vida difícil, uma vida complicada, porque simplesmente faz as coisas da cabeça dela, não está com os olhos, os ouvidos voltados para a palavra de Deus e infelizmente acaba tendo uma vida ruim. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha vida longa, vida boa, vida em abundância. Então, que nós possamos sempre estar atentos a esse ensinamento. Vou marcar aqui porque isso é muito interessante para a gente não se esquecer toda vez que nós quisermos algo, nos propusermos a realizar algum sonho, a gente tem que vir aonde? Na palavra de Deus. Será que o que eu quero? Será que Deus aprova, né? É muito difícil, às vezes a gente quer realizar algo que naquele momento talvez não seja o melhor momento,
de acordo com a vontade de Deus e a gente se frustra, a gente chora, a gente fica revoltado, mas se nós tivermos a confiança necessária, o Senhor ele vai nos dar algo infinitamente melhor. E o próximo verso nós vamos para Abacuque 3, 17 e 18. E diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando tudo está dando errado, quando todos os meus planos, quando todos os meus sonhos desmoronam, quando eu vejo que eu não vou alcançar aquilo que eu desejo, mesmo assim eu me alegro no Senhor, como eu falei, porque Ele vai me dar infinitamente mais. Hoje eu não vejo, hoje eu não enxergo, hoje eu não consigo compreender o que virá pela frente, mas o Senhor Ele tem infinitamente mais. Isso não significa que você vai ficar de braços cruzados esperando. Você vai se dedicar, você vai fazer, você vai ter a constância e a determinação necessária. Mas se de fato o Senhor não quer que aquilo seja para você, que Ele tem algo melhor, você tem que descansar nele em paz, né? Sabendo que Ele vai prover todas as coisas. É fácil? Não é fácil. Porque nós, seres humanos, sempre queremos fazer a nossa vontade, o que nos agrada. E isso é uma coisa que às vezes a gente entra em conflito com Deus, né? Poxa, Senhor, às vezes a gente até se acha autossuficiente demais, bonzinho demais. Poxa, Deus, mas eu sou tão demais, eu sou tão obediente, eu sou tão generoso. E aí a gente acaba tendo muitas decepções. E quando a gente espera no Senhor, lá mais pra frente a gente compreende, realmente não era o momento. Realmente, eu achava que eu estava preparado, mas não estava. E o Senhor, Ele abre as portas. Ele não quer ver os filhos dele sofrendo, os filhos dele padecendo. É por isso que Ele dá algo melhor na hora certa. Não na minha hora, não na sua hora, mas na hora que Ele vê que de fato nós vamos estar preparados, porque Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus, como diz aqui o verso, o Deus da minha salvação. Agora nós vamos para Josué 1:9. E o verso diz assim: não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha que incrível! Eu acho, assim, a Bíblia, quando a gente começa a ler, a gente vê tanta coisa bonita, tantas palavras de afirmação, tantas palavras de força, tantas palavras de vitória. E quando a gente não lê a Bíblia, tudo isso passa despercebido, sabe? E quando a gente lê, parece que as escamas dos nossos olhos começam a cair e a gente vê quanto amor, quanto cuidado Deus tem pela gente. E é isso, às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente com medo de algumas situações, mas o Senhor diz assim: não tenha medo, eu estarei com você, não fique assustado, seja forte, seja corajoso. Olha que bonito, quando você estiver em alguma situação que você pensa que você não vai conseguir, pede ajuda de Deus. Diz assim: Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor vai estar comigo na tua palavra. A tua palavra diz que eu preciso ser forte, que eu preciso ser corajoso e que o Senhor vai estar comigo em todos os momentos. Por favor, Deus, me dê a coragem. E aí eu tenho certeza que Ele vai estar ouvindo a tua prece, ouvindo a tua oração e vai te conceder a força, a coragem que você precisa. Vamos agora para Salmos 39, 23 e 24. E diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo de Davi, ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus, não porque ele era certinho, não porque ele era o santinho, mas porque toda vez que ele errava, toda vez que ele pecava, toda vez que ele caía, ele tinha a humildade de reconhecer, de dizer assim: Senhor, tu sabes todas as coisas da minha vida, sabes os meus pensamentos, me sonda, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Então, por favor, pega tudo que é mal e transforma em bênção. Pega tudo que é mal, retira de mim e me bota no caminho certo, ainda que vá contra a minha vontade, vá contra o meu eu. E esse verso é muito bonito porque ele nos mostra que se nós pedirmos de Deus, clamarmos de Deus e formos humildes, reconhecermos que nós não estamos no caminho certo, no caminho da verdade, e dissermos assim para o Senhor: Senhor, eu quero, né? Apesar de eu não conseguir sozinho, eu sei que contigo eu posso. Então o Senhor, ele vai endireitar nosso caminho, ele vai nos colocar na direção correta e vai ser lindo, vai ser maravilhoso, porque a vida com Deus é uma vida transformada. Você não permanece mais a mesma pessoa quando você está com Jesus. Se você ouviu dizer assim: o fulano conheceu a Deus, conheceu a Jesus, mas continua o mesmo. Infelizmente, não conheceu. Algo tem que mudar na vida dessa pessoa, seja as palavras, seja o comportamento, seja, né, o jeito de se vestir. Algo tem que mudar. O Senhor, ele tem o poder de transformar, e a sua palavra, ela é incrível. Não existe nenhum livro que transformou tantas vidas quanto a palavra de Deus. E para finalizar esse momento especial, eu quero ler com você Efésios 3:20, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus e em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Lembra que eu falei sobre os nossos sonhos? Olha como casou aqui bem. A palavra do Senhor, ela se completa por inteiro. O que a gente leu foi lá no começo da Bíblia, e agora no final da Bíblia, ele está dizendo assim: Deus é infinitamente mais poderoso, mais grandioso, mais misericordioso para fazer o que você pensa, o que você quer. Então peça a Ele, esteja junto dele, tenha clareza de que Ele quer o melhor para a sua vida. Eu vou marcar esse verso com muito carinho, porque é algo que a gente precisa estar sempre relembrando. Quando a gente for fazer planos, quando não conseguirmos alguma coisa, a gente precisa pensar que Deus, ele vai nos dar infinitamente mais do que nós queremos. Basta nós estarmos atentos ao que ele diz, ao que ele manda. A obediência à palavra de Deus, ela só dá bons frutos, não tem como. E a desobediência também do contrário, né? Vidas são destruídas, pessoas sofrem, e não é isso que Deus quer pra gente. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha alcançado você, tenha alcançado a sua vida. Aqui no canal, o que eu mais prezo é para que as pessoas de alguma maneira conheçam a Jesus, se aproximem mais dele, através dos vídeos, através da leitura bíblica, através também da minha rotina. Eu creio que nós todos somos influenciadores. De alguma maneira você influencia as pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos. Então, como pessoas que influenciam outras pessoas, a gente precisa ter uma vida de bênção, a gente precisa ter uma vida segundo o que a palavra de Deus deseja, para a gente transbordar. Quando a gente transborda, outras pessoas também são abençoadas. Então, que a sua vida possa ser preenchida do amor de Deus. Inscreva-se no canal, esteja comigo aqui nos próximos vídeos, e se quiser, fique à vontade para maratonar também os outros vídeos. Aqui eu quero de verdade que você se sinta acolhido, se sinta abraçado e feliz por estar na jornada cristã, feliz por ter uma vida com Deus, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.